Bom dia. Vamos lá, então. Então, hoje, a aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre framework. Vamos entender o que é isso, framework, tá? Vocês estão vendo aí na tela, eu fiz um resumo aí de um artigo que eu encontrei muito bom, que explica simples o que é um framework e quais as vantagens de você usar um framework. Mas antes, a gente precisa entender o que é framework, tá? Porque a gente vai trabalhar com a linguagem, né, programação orientada a objeto, a gente tem que entender um pouquinho sobre o que é framework, tá bom? Vamos lá então. Usar frameworks é algo que faz parte do dia a dia da maioria dos desenvolvedores. Ou seja, quando você for desenvolver um projeto grande, né, o framework está presente aí para te ajudar, tá bom? Especialmente de quem trabalha com um grande número de projetos que usam funções similares. O que seria isso? Você está desenvolvendo aí para empresas geralmente de projetos grandes, né? Você está desenvolvendo aí, por exemplo, um site para medicina, né? Para médico, uma clínica médica. Você está desenvolvendo um site, por exemplo, clínica médica, e você está desenvolvendo, por exemplo, outro projeto para área de direito, por exemplo, né? Para uma rede de advogados. E aí? O framework vem para que você possa reutilizar algumas funções que são pertinentes, né, que você usa nos dois projetos, por exemplo. Nesse exemplo, você poderia imaginar assim, ó, se eu estou fazendo um site para medicina, né, para médico, e fazendo um site para advogados, os dois vão precisar conectar com o banco de dados, né? Então, já tem alguma coisa em comum aí entre os dois projetos, tá? E aí que entra o framework, tá? É a possibilidade de você reutilizar código, tá? Com poucas alterações. Tá claro o que eu estou falando, pessoal? Para que você não precisa fazer tudo do zero novamente, tá? Imagine você aí que você foi contratado para desenvolver, mais uma vez, um site, por exemplo, para uma loja de roupa, tá? Um e-commerce. Então você está fazendo uma loja, está fazendo um site para loja de roupa, certo? E nesse período aí aparece outro projeto para você desenvolver para uma loja de sapatos, por exemplo. O segmento é o mesmo, né? Muitas coisas vai ter iguais nos dois sites, mesmo que um venda roupa e o outro venda sapato. Então, para que você não precise ficar fazendo tudo do zero, você pode reutilizar aí os códigos sem muita alteração, tá? Então, o framework, ele dá uma caixa de ferramenta para o programador, que vai além do oferecido pela linguagem. Então, você cria códigos para que você possa reutilizar ele, tá? Tudo bem? Então, você pode reutilizar ele, para que você não tenha que fazer tudo novamente, tá? Mudando algumas coisinhas, porque a finalidade é bem parecida de um site para o outro, tá bom? Seu conceito, porém, pode ser confuso em relação às outras formas de aproveitar código em vários projetos, como a orientação a objeto e as classes. A grande diferença é que o método opera de forma muito mais profunda, com vantagens e desvantagens. Por isso, neste post, explicaremos o que é framework. Ou seja, tem que entender, tá? Cuidado para que você não misture as coisas. Vamos entender primeiro o que é um framework, tá? Por exemplo, o que é um framework? O que eu posso aproveitar de um site para o outro, por exemplo, de um projeto para o outro projeto? Formulários de login, por exemplo, né? Todo site aí, a maioria deles, ele tem um formulário, né? Ele tem um login para você acessar o site, né? Então você pode aproveitar também, né? Ter um formulário padrão para logar. O que pode mudar aí? Geralmente o layout, né? Falando em questões de site, tá? Geralmente o layout pode mudar. Mas perceba o que? A loja, por exemplo, as lojas americanas, ela tem a parte de login, você tem que cadastrar para você fazer compra. O Mercado Livre também, né? Então percebam que os dois sites têm um segmento parecido, só que os dois também têm formulário de login. Então poderia ser utilizado, né, esse formulário de login. Outra coisa que pode, ó, validação dos campos, né? Por exemplo, é obrigatório nos dois sites, que eu estou dando um exemplo aqui, você, por exemplo, digitar uma senha, digitar seu nome, né?
Então, são campos que você tem nos dois sites, você pode, para que fazer tudo do zero de novo? Você pode reutilizar isso, tá? Outro exemplo bem clássico, conexão com o banco de dados, né? Ou seja, os dois sites, eles têm conexão com o banco de dados. Para quê? Para armazenar as informações, para saber quando você digitar o login e senha, saber se está correto ou não, se você tem permissão de acessar ou não. Ou seja, se você está cadastrado no site. Tá? Então, são coisas que a maioria dos sites possuem, né, em comum. Aqui são 3 exemplos clássicos, tá? 3 exemplos clássicos. Então, nesse sentido, como parte de tendência de buscar reduzir custo, olha só, reduzir custo e aumentar a produtividade, ou seja, você ganha tempo, né? Tá? Você ganha, reduz custo porque você não vai precisar de ter uma pessoa para fazer do zero, por exemplo, um formulário de login. Você já vai ter pronto isso na sua. Vou imaginar que você tem uma loja de desenvolvimento de software, né? Ou você trabalha numa empresa que presta serviço, que desenvolve projetos, desenvolve site, aplicativos, assim por diante. Então você reduz custo, né? Você não precisa pôr um programador lá para fazer do zero, por exemplo, o formulário de login. Você já vai ter um, né? E você só vai adaptar esse formulário de login para o site que você estiver trabalhando. Ficou claro o que eu estou falando? Sim. Bom, beleza. Né? O uso de recursos tem tornado cada vez mais popular. Hoje já existe uma grande variedade de soluções disponíveis para mais diversas linguagens, como comunidade que testam e criam diferentes funções. Ou seja, hoje em dia existem profissionais, né, que são focados, né, em desenvolver frameworks. Para quem? Profissionais que desenvolvem frameworks para outros programadores usarem, né? Porque aquilo que eu falei, para você não ficar perdendo tempo, né, e fazendo repetitivamente a mesma coisa para diversos tipos de segmentos de site, de regra de negócio, existem pessoas que ficam desenvolvendo, né, frameworks para que você possa usar. Ah, eu vou baixar um framework, por exemplo, de login, que serve para diversos sites. Pode ser um site na área de venda, pode ser um site institucional, né? Então você vai conseguir usar aí, né, a mesma coisa para diversos tipos de site, para ficar mais fácil do que eu estou falando. E também para diversas linguagens de programação. Por exemplo, o cara desenvolve um framework para PHP, a linguagem de programação PHP, ou desenvolve um formulário para a linguagem Java, Python e assim por diante. Android, tá? Que também na verdade é Java, né? Mas para mobile, eu quis dizer. Então, e funções também, tá? Então tem pessoas que focam nisso daí para nos ajudar a programar, tá? Olha lá, como o framework funciona? As funções do framework têm uma grande variedade de parâmetros e isso garante ao desenvolvedor a possibilidade de fazer personalizações de acordo com a necessidade do projeto. Tá vendo? Ele é dinâmico. Você pode alterar alguma coisa, né? Vamos supor que você tem um framework lá, mas de login, vou dar um exemplo, uma função para validar login, mas você não gostou da cor de fundo. Você, por exemplo, o login do site do framework que você escolheu, ele pede para você digitar e-mail e senha, tá? Você pode mudar isso. Ah, eu não quero e-mail, eu quero que o usuário digite o CPF dele, tá? Porque é campo único. Então você pode alterar, tá? Você pode personalizar. Tá? Para isso, são usados os princípios de orientação a objeto. Claro, né? O framework, a gente está falando de programação POO, de orientação a objeto. Então, tem que ser feito na mesma plataforma, mesmo jeito de programar. Tá? E aí ele fala um pouquinho sobre como abstração, polimorfismo, herança. Esses conceitos aqui a gente vai ver no próximo tópico, tá? O que é abstração, polimorfismo, herança. Então, isso aqui eu vou explicar no próximo slide aí para vocês, que vai fazer sentido aqui no framework, tá? Vale ressaltar que as interações entre as diferentes funções dessa ferramenta é as suas principais características. Isso significa que as ferramentas são feitas de forma aberta, para que adaptem a uma grande quantidade de situações. É aquilo que eu falei, então, ela não é engessada. Você pode mudar
no framework que você escolheu, que você baixou, que você comprou, né? Tem alguns gratuitos, tem outros pagos, né? Mas a maioria deles são dinâmicos, você pode alterar o código, deixar pronto, personalizar para você, para sua necessidade, tá bom? Bom, e qual é a diferença de outras formas de modelização? A criação de funções, o que é funções, pessoal, para que vocês entendam? São as funcionalidades que o framework faz. Qual é o conceito? Para que serve o framework? Né? Se é um framework de login, se é um framework de validação de e-mail, se é um framework de validação de CPF, estou dando um exemplo bem básico, tá? Só que ele vai muito mais além que isso. Então, você tem que entender as suas funções. Para que serve? Será que me atende? Então, na hora de escolher um framework para você usar no seu projeto, você precisa, né, entender aquele framework. Qual é a finalidade maior dele? O que ele possui? O que existe nele? Tá? Então, a gente costuma dizer quais são as bibliotecas de classe, né, que ele tem, o que ele tem de oferecer para a gente, tá? Por exemplo, são implementações que as funções podem ser importadas para o uso de diversos projetos. Foi aquilo que eu falei. Essas funções que esse framework possui, dá para usar em mais de um projeto? Aquilo que eu falei, né? Eu tenho um site para vender sapato e tenho um site para vender, sei lá, remédio. Os dois sites, ele precisa de ter, né, um formulário de login. Então, a função de login dele não é só isso, tá? O framework tem muita coisa envolvida dentro, não é só isso. Aqui eu estou falando aqui para que vocês possam entender. Então, eu preciso entender, eu preciso ver se as funções dele me atendem para que eu quero fazer para o meu site, tá? E a grande diferença do framework é a integração entre as diferentes funções. Ou seja, como funciona, né? As bibliotecas de classe, funções operam de forma relativamente independente. Um framework, há relações já embutidas de dependência entre os componentes, ou seja, um depende do outro. Então, você tem que analisar, saber escolher qual é o melhor framework para você usar. Tá? Outro diferencial é a forma de como o programa flui. No caso das bibliotecas, por exemplo, é um programa, né, que controla o fluxo e faz as importações. Já quando você usa o framework, é ele quem faz as funções criadas pelo usuário. Ou seja, quando você faz um programa sem framework, você que controla aí, né, as bibliotecas que você vai usar. O que seria uma biblioteca de um programa? O que seria uma biblioteca de um programa? É tipo onde você armazena os dados? Não. A biblioteca de um programa são trechos de códigos desenvolvido ou pelo programador ou de terceiros com a finalidade em comum para ajudar o programador. Por exemplo, eu preciso fazer uma conexão com o banco de dados. Então, eu crio uma biblioteca dinâmica que você passa os valores para que essa biblioteca possa comunicar com o banco de dados. Ou seja, ela serve para vários tipos de projeto. Então, são bibliotecas embutidas dentro do programa, né? Para que você possa usar. Por exemplo, uma biblioteca aí para formatação de data, por exemplo, né? A gente sabe que a linguagem padrão a linguagem padrão de qualquer programa, né, vamos dizer assim, de qualquer linguagem de programação, ela é em inglês. Então, o que acontece? A data americana, a data em formato de inglês é diferente do Brasil, concorda? Do português. Nosso caso aqui é dia, mês e ano. E do inglês, ano, mês e dia, o contrário. Então, imagine assim, eu tenho uma biblioteca que transforma, né, essa data padrão, chamado padrão, que é a data americana, por exemplo, do inglês, para a data em português. Tá? Então, eu tenho uma biblioteca que já faz isso para mim. E assim, eu te pergunto, essa biblioteca ela pode ser usada em vários tipos de projeto? Claro que pode. Claro que pode. Por quê? Você tem um site que precisa trabalhar com data lá, um site voltado para educação, tá? Você trabalha com data, educação, data da aula, data da chamada e assim por diante. Você pode usar essa biblioteca. Aí depois você tem outro projeto, por exemplo,
para você trabalhar tipo Mercado Livre, entregar produtos, certo? Você tem um prazo lá, se o cara fez uma compra no seu site, que dia que foi essa compra e qual é a previsão de chegada desse produto aí. Então, essa biblioteca ela pode ser usada aí, tá? Por vários projetos, tá? E aí? O que acontece? Já que como usa o framework, eles que acessam as funções criadas pelo usuário. Então, o framework, ele fica no meio aí, ó. Quando você trabalha com o framework, ele fica no intermédio da linguagem de programação e das bibliotecas. Ele está no meio. Ele, ó, o framework que vai acessar as funções criadas pelo usuário, tá? Ele que vai gerenciar para a gente. Quais são os cuidados necessários ao usar essa tecnologia? Aí vem aqui, ó. Alguns cuidados devem ser tomados quando falamos do uso de frameworks. Por exemplo, há algumas perguntas que devem ser respondidas de antemão, tais como: então, se você quer usar o framework, note que ele é pertinente a usar. Você precisa fazer algumas perguntas para si mesmo, para ver se vale a pena usar no teu projeto. E aqui está algumas, né? Por exemplo, quem será o profissional responsável por auditar o código desenvolvido? Será que ele tem capacidade? Será que o profissional tem conhecimento? Quantas pessoas utilizarão o código criado? Há uma equipe responsável que seguirá detectar os bugs? Ou seja, aqui a gente está falando de uma empresa que envolve vários profissionais aí na área de desenvolvimento, né? Geralmente são projetos grandes, né? Vou dar um exemplo, um site do Facebook, ele é gigantesco, ele tem muita coisa lá dentro. Então, uma pessoa só não dá conta de desenvolver. Então, é uma equipe, né? Há várias pessoas trabalhando no mesmo projeto. Então, quando a gente fala de framework, ele é mais adequado para os projetos grandes, tá? Projeto com bastante complexidade. Aí tem outra pergunta. Quem serão os responsáveis pelas correções de bug, né? Como eles serão corrigidos e quando? Ou seja, vai ocorrer na fase de desenvolvimento do site, por exemplo, de um projeto, ele é dividido por fase. Um projeto grande é dividido por fase. E vai ocorrer erro, né? Vai ter erro. E aí, quem vai ser o cara responsável por arrumar esses erros? Lembrando que a gente está falando de equipe, então todos têm que estar, né, cientes do projeto, do que está sendo desenvolvido. Então, não é tão simples a gente implementar um framework aí com qualidade. Outra pergunta: como serão programadas as atualizações das aplicações que usam esse framework, né? Como é que vai ser? Tem que ter um cronograma. Não é simplesmente chegar e usar framework e programar, né? Existem as atualizações, tem que ser feita. Nenhum projeto ele é, como se diz, ele é feito uma vez, né? E não tem atualizações. Todo site, todo projeto, ele existe atualizações. Ele não é engessado, tá? A palavra é essa. Ele precisa ser atualizado constantemente para não ficar defasado. Como será feito o cronograma para aplicações e das funcionalidades? Tá vendo? Você vai ter que fazer um cronograma. Olha, por exemplo, esse mês a gente vai desenvolver só a parte de layout do nosso site. Estou dando um exemplo aqui, tá? Só a parte de HTML, CSS, só a parte que a gente chama de front-end, tá? Que é a parte de layout do site. No próximo mês, por exemplo, a gente vai ver as funcionalidades do site, tá? Então, assim, tem que ter um cronograma, tá? E tudo isso tem que ser documentado, tá? Um site, um projeto hoje, desenvolvimento de software, não é simplesmente você chegar, você quer um aplicativo, por exemplo, para que nem o iFood, né, para venda de comida, essas coisas, né? Vou sentar aqui no meu computador e vou programar. Não, não. Um bom projeto, ainda mais vocês que vão ter o TCC aí, né? Essas perguntas servem bastante para vocês. Tem que, antes de começar a desenvolver, tem que analisar como vai ser feito, qual o cronograma, qual é a finalidade do seu projeto,
que profissional vai fazer tal coisa, delegar funções para a equipe, né? Então, documentar, principalmente documentar o que está sendo feito. Então, existe uma série de regras, de cronogramas, né, que você tem que fazer para desenvolver um site, num projeto, por exemplo. Não é simplesmente já ir programando e pronto, tá tudo certo. Por quê? Quando você faz isso, a porcentagem de erro é muito grande. Às vezes acontece o quê? Você não faz mais uma análise, um estudo, um cronograma bem feito antes de começar a desenvolver, e você começa a desenvolver esse projeto. Quando chega lá na frente, quase terminando esse projeto, você se dá por conta que você errou lá no começo. Ah, a finalidade do site não era essa, eu errei, não precisava disso, daquilo. E aí? Você só vai dar conta disso lá na frente. Então, tudo que você fez, geralmente, a maioria que você fez, você perdeu. Então, você perdeu tempo de programação, você perdeu, isso gera custo, né? Então, tem que ser bem feito, tá? Tem que ser feita uma análise, um estudo bem feito antes de começar a desenvolver um projeto, tá? Também é importante considerar as possibilidades do framework existente, não suprir a necessidade da sua aplicação, ou em alguns casos ele apresenta uma complexidade muito maior do que as soluções necessita. Isso aqui diz tudo, né? Meu projeto precisa usar um framework? Há necessidade? Bom, esse framework, ele atende a minha expectativa? Ou, pior ainda, esse framework para o meu projeto sobra. Ele tem tanta funcionalidade que eu não vou usar nem 10% do que ele tem para me oferecer. E aí? Tá? Então, é um estudo muito detalhado do que você tem que pensar para poder desenvolver, para poder usar o framework. Tá? Então, aqui a gente está falando de projetos grandes, gente, não de um cardápio online, por exemplo. Isso aí não tem necessidade de você usar um framework, eu não vejo necessidade. A gente está falando de sites, de projetos. Vou citar aí alguns aqui. Facebook é um projeto grande, Instagram é um projeto grande, Uber é um projeto grande. Vamos lá. Mercado Livre é um projeto grande. Amazon é um projeto grande. A parte do Americanas é um projeto grande. Então, você percebe que são projetos que têm bastante funcionalidade, bastante recursos. Então, exige uma equipe de desenvolvedor. No caso de vocês, esse ano você pode aplicar sim no TCC de vocês, dependendo do que você for fazer, for desenvolver. Você pode usar um framework, tá? Aqui abaixo eu listo, tá, os principais modelos de framework, tá? Para você poder escolher o ideal para suas soluções. Então eu quero, por exemplo, fazer um site voltado para a área de comida, né? Fast food. O que eu vou procurar? Vou procurar um framework para me poder usar que sirva, né? Ou pelo menos atende a maioria da porcentagem dele para me desenvolver esse meu projeto. Aqui tem alguns que eu não vou ficar falando sobre cada um, tá? A apostila tá aqui, ó. Tem o Zend, né? Ó, o que ele faz? Principalmente pelo apoio dado pela empresa Google e Microsoft, ó. Alcançou fama rapidamente, tá? É um dos mais utilizados no mercado, tá bom? Até hoje ele está aí, robusto. Tem o Laravel, tá? Olha lá, frameworks para PHP, que é o que a gente vai estudar aqui nessa disciplina, né? PHP orientado a objeto, que é a linguagem escolhida aí. Então, seria um framework, né, ideal, né, para a nossa linguagem aí, para nossas aulas, por exemplo, tá? Temos aqui, né, ó, um Symfony, né, que é uma arquitetura MVC, que eu também vou falar sobre isso. O que significa MVC? Né? Traduzindo, né? É Model View Control, tá? Model em inglês, View Control, tá? Controle de visão de modelos, né? Para que a gente possa desenvolver. Tem o Falcon, tá? Que são mais novos, tá? São mais novos. Tem o CAC,
PHP, também voltado para a linguagem PHP, ó, tá? CAC PHP, tá? Então, aqui são alguns exemplos, tem vários, tá? Tem vários. Tá? Você pode estar aí pesquisando tipos, nomes de mais conhecidos de framework. Se você colocar no Google, você vai achar um monte, tá bom? Existem os pagos, existem os gratuitos e assim por diante. Por isso que tem que se aprofundar mais, tem que entender um pouquinho mais. Antes de você usar um framework, você precisa conhecer a fundo aquele framework, para qual é a finalidade dele, se ele vai te atender o que você precisa para você usar esse framework no seu projeto. Tá? E como o framework pode beneficiar a empresa? Bom, isso é fato. Ó. O principal benefício desse recurso, tá? Desculpem. Desculpem, gente. É a capacidade de economizar tempo, tá? No desenvolvimento do software. Ou seja, você não precisa fazer tudo do zero. Você vai ter bastante coisa pronta para você usar no seu projeto, tá? Aquilo que eu falei, né? Um formulário de login, você não precisa fazer do zero. Você vai ter um framework que possui essa função. Então você vai só usar já esse framework, já vai estar pronto, tá? Essa função do framework. O que mais? Né? Menos bug, né? Por quê? Porque os frameworks, quando está pronto para você usar, geralmente eles já são testados, tá? Ele é disponibilizado assim, principalmente os pagos, tá? Quando eles desenvolvem framework para poder a gente, programadores, usar, né? Ele já tem bastante teste, então vai diminuir os bugs. Só que você precisa entender como ele funciona para poder colocar no seu código. Então entendam assim, você é um programador, você vai desenvolver um projeto. Para que você não faça nada, tudo do zero, você vai lá, procura um framework do seu agrado, que você acha pertinente para o seu projeto, e pega esse framework e coloca dentro do seu código, dentro do seu projeto, para você poder usar ele. E dentro desse framework ele vem várias funcionalidades aí que eu já falei. Então, basicamente, é isso que a gente está falando aqui, tá? Então, para que você não precise, quer dizer, fazer tudo do zero. Você pode achar um framework que te atenda, que te ajude, né, a programar. E o que você ganha com isso? Que foi o que eu falei. Otimiza, né? Reduz tempo de programação, né? Reduz bug, né? Você consegue, né, ter uma rapidez maior para o desenvolvimento daquele site, daquele projeto. Eu não sei se vai ser quando eu falo projeto, pode ser site, um aplicativo, um projeto desktop. Então, inúmeras plataformas aí você pode estar desenvolvendo. Bom, a maioria dos frameworks, facilidade de aprendizado. A maioria dos frameworks de grande porte tem um registro externo de documentação. Então, se o framework for muito grande, é um framework para desenvolvimento de um projeto enorme, um projeto bem robusto, ele já vem a documentação. Foi aquilo que eu falei. Quando você for escolher um framework, você precisa estudar a fundo. Entender quais são as funções que aquele framework pode te oferecer. E para isso, geralmente, os frameworks vêm com a documentação. Então, é aconselhável você ler a documentação primeiro, antes de usar o framework. Tá? Padronização de código. Né? Ele vem com as restrições, ó. Para que haja compatibilidade, o desenvolvedor deve seguir o mesmo padrão codificado usado pelo framework. Então, se o framework foi programado de uma forma padronizada, você tem que seguir também para não dar problema. Tá? Perceba que você fica, entre aspas, à mercê do framework. Se você escolheu aquele framework X, e como que é feita a programação dele? Ah, foi feito desse tipo de programação, né? Com, por exemplo, com módulos, a estrutura dele, então você tem que seguir o mesmo padrão para não dar incompatibilidade aí, para diminuir os erros, tá? E com isso também você vai ter uma redução de custos, né? Então você tem que pensar bem, se você quer usar um framework, o principal recurso aí, tempo, que eu já falei, né? A principal vantagem aí é tempo e o quê? Redução de custo. Você tem que pôr menos programadores para desenvolver, por exemplo. Menos horas de programação
você vai utilizar para desenvolver, finalizar o teu projeto. Tá? Maior consistência das aplicações, claro. Veja bem, você já foi, o framework que você escolheu, né? Ele já foi testado, tá? Ele já tem uma estabilidade. Então, você projeta, você programa em cima desse framework. Com certeza, né, a consistência das aplicações vai ser mais robusta, né? Você vai ter um padrão maior aí, com menos erros, né? E assim por diante. Incentiva conhecimentos. Frameworks são ferramentas e quanto mais se trabalha com eles, maiores são os conhecimentos adquiridos acerca do seu funcionamento. A cada projeto pode-se aproveitar diferentes funcionalidades do recurso para melhorar o resultado final. Ou seja, um framework ele pode ser usado também para vários projetos. Aquilo que eu falei, né? Às vezes o recurso que aquele framework tem ali para você, que nem vou repetir de novo, vou frisar de novo a questão do formulário de login. Quase todos os sites têm um formulário de login, então você pode usar ele aí sem problema nenhum. Bom, eu falei, né, sobre as vantagens. E as desvantagens? Claro que tem, né? O framework também tem desvantagem. Uma delas aqui, os benefícios de usar um framework são muito maiores do que a desvantagem, correto? Desde que saiba escolher a melhor alternativa e usar bem. Por isso, veja seguir algumas práticas ruins ligadas ao uso desse tipo de ferramenta que devem ser evitadas. Claro, aquilo que eu falei, se você não souber escolher um framework adequado para o teu projeto, você pode ter dor de cabeça. Por isso, eu repito, tem que saber estudar o framework que você está escolhendo, tem que ter um segmento do que você quer, tem que estar tudo cronometrado, com cronograma aí, tem que saber o que você quer, tá? Não é simplesmente pegando qualquer framework e colocando no seu projeto, porque em vez de te ajudar, ele vai piorar para você, né? Vai te atrapalhar. Uma, né? Uma das desvantagens desse projeto é a dependência, tá? A dependência. Por quê? Quando você usa um framework, você está programando naquele padrão que foi desenvolvido de terceiros, né? Uma empresa que desenvolve framework, você comprou, você adquiriu de graça, não interessa. E colocou no seu projeto, começou a desenvolver, o projeto já está em andamento, você vai ficar preso, né? Claro, aos padrões desse framework, né? Vai ter que seguir aí a documentação dele, os pré-requisitos dele, para que você possa ter um projeto no final, né, adequado ao framework. Então, a dependência faz parte aí. Mas também não é nada absurdo, desde que você saiba escolher o framework adequado para você, tá? Complexidade e modificação do framework. Então, se você quer, né, tem que entender as funcionalidades, se você precisar mudar alguma coisa, você tem que entender, né, sobre o que sobre o framework para que você possa modificar, né? Quando você quer modificar alguma função do framework, então você tem que entender, saber como ele funciona, senão fica difícil você entender. Códigos necessários que podem deixar o programa passado. Ó, há frameworks de todos os tipos, com as mais variadas funções e diferentes tamanhos. Eu já disse isso. Por isso, o desenvolvedor deve encontrar aquele que tenha só as funções que são necessárias para o seu projeto, ou o mínimo possível de componente extra. Lembre-se de que há diversas opções mais robustas, mas que essas ferramentas vêm com uma gama de funções que tem poucas chances do que de serem usadas pela aplicação. Por isso vão representar um peso necessário no seu programa. Ou seja, você escolhe um framework robusto demais. Ele é um framework que tem, olha lá, 1000 funções dentro dele, tá? 1000 funções. E para o seu projeto, você vai estar usando nem 10% disso. Vou colocar menos, vai. Imagina um framework que tenha 50 funções lá dentro, tá? Vamos diminuir isso, o exemplo. 50 funções. Aí você abaixa,
Gostou? Ele é pesado. Geralmente, quanto mais funções, mais código, né, mais funcionalidade tem o framework, maior ele é em tamanho. Aí você usa esse framework no seu projeto. Você embute esse framework no teu projeto. Das 50 finalidades, funções que esse framework tem, você não usa nem 10 no seu projeto. E aí? Perceba que você está tendo esse framework que não serve para você, né? Está deixando aí mais de 40 funções, né? Funcionalidades do framework sem usar e tem só fazendo peso, deixando o seu programa mais pesado, ou seja, maior, mais lento, tá? Então não é pertinente, por isso tem que saber entender, né? Entender se aquele framework, ler a documentação, ele te serve pelo menos aí a mais de 50% dele te atende no seu projeto, no que você, o ramo que você está programando, tá? Isso é crucial. Quais são os principais frameworks também? Tem mais aqui. Existem diversos frameworks disponíveis no mercado. Bootstrap. Nossa, o Bootstrap a gente vai usar. É um dos mais usados aí, né? O que o Bootstrap faz? Vou acessar aqui só para mostrar para vocês o que é um Bootstrap. Vou acessar o site e vou mostrar para vocês aqui, tá? O site do Bootstrap. Hoje, quando se fala de programação web, criação de sites, essas coisas, é impossível você não usar o Bootstrap. Tá? Deixa eu só acessar aqui e vou mostrar o site. Só um momentinho. Estou carregando aqui. Cadê o site? Tá aparecendo. A minha internet tá meio lenta, só tem um pouquinho de calma, gente. Tá aqui, ó. Vou compartilhar a tela com vocês. Olha só, esse é o site oficial do Bootstrap. Tá? Tá aqui, ó. Você pode fazer download, abaixar, que eu já aconselho a baixar esse Bootstrap, tá? A gente vai usar. Então, tem várias funcionalidades, explicações, tem a documentação, aquilo que eu falei, ó, o framework aqui, ó. Você pode fazer o download, get start, ó. Ele tem aqui, ó, para que serve os comandos, como é feito, como é que você usa. Tem toda aqui uma estrutura, uma documentação. Qual a versão que está aqui, ó? A última, 5.0, tá? Então, você tem a linha de comando aqui para você poder usar, ó. A gente vai usar. Tem exemplos de template, ó, do código. Então, é para layout de site, o HTML5, o HTDocs. Então, gente, aqui tem uma gama de explicação, tá? Para a gente poder usar o Bootstrap, tá? Qual que é a finalidade? Uma delas é aqui, ó. Ele é todo responsível. Percebam que você vai diminuindo a tela, ele vai se adequando ao menu, ó. Perceba que o menu está aqui, ó. Olha lá. Ó, vai abrindo e aparecendo. Então, um dos sentidos, né, um dos funcionalidades, perdão, do Bootstrap é essa responsividade, né, qualidade mesmo, facilidade de programar. Então, esse é o site oficial aqui, Bootstrap, né? O link aqui, ó, getbootstrap.com, tá? Tudo bem? Tá bom? Então, você pode aí tá usando, entender. Esse aqui é um framework que você baixa esse Bootstrap e você usa na sua aplicação. Ele tem várias funcionalidades, aquilo que eu estava falando, tá? Então, o mais conhecido aí que a gente vai usar, por isso que eu estou falando, focando no Bootstrap, é ele, tá bom? Então, a gente tem o Bootstrap, olha lá, é a alternativa mais conhecida para desenvolvimento de código
de folha de estilo, que é o CSS, né? Vocês já viram isso, né? Ele é responsável pelo estilo visual das páginas e pela criação de um resultado incrível. Uma das principais vantagens de utilizar em um projeto está ligada à responsividade, que eu acabei de mostrar lá, diminuindo a tela, né? E ele não desconfigura. É a ela que dá às telas os elementos que formam a capacidade de se adequar ao tamanho do dispositivo do usuário. Aquilo que eu falei. Se ele abrir o seu site, por exemplo, no smartphone, no desktop, ou numa TV, você não vai perder qualidade de, né, de layout do seu projeto, seu site. Tá? A gente tem o Ionic, também é outro framework. Tá? O Angular, esse Angular eu já trabalhei com ele, né? O Angular é voltado para JavaScript, na verdade, né? Ó, Angular é um framework criado especialmente para auxiliar a interação entre front e back-end, né? É muito utilizado em projetos de página única para possibilitar a comunicação entre o computador local e o servidor. O Angular eu já trabalhei com ele, eu já dei aula para nível superior, expliquei o Angular também. Que também tem um site também oficial, se você colocar lá Angular site Angular. Só um momentinho, deixa eu achar aqui. Também tem o site oficial. Ó, que é angular.io, tá? Vou mostrar para vocês também aqui. Por que eu estou mostrando aí? Tudo isso aqui são frameworks, pessoal. Ó, aqui é outro site também, tá? Então, eu mostrei do Bootstrap, Angular. Eu já trabalhei com essa também. Você iniciar, você baixa ele para usar. Ó. Aqui ele tem algumas explicações. Ferramenta incrível. Eu já trabalhei com esse Angular. É muito bom. Olha os documentos aqui, ó. O que é Angular? Iniciar, ele explica para você aí, ó, para que você possa entender primeiramente o que que é, tá? Em componente aqui tem uns exemplos de código, ó. Ele usa a linguagem JavaScript, tá? Para que você possa criar aí uns web, né? Fazer a comunicação entre o layout da sua página com a regra de negócio, ou seja, entre o back-end e o front-end, tá? Muito bom o Angular também, vocês estudarem ele, tá? Bom, e como o framework está ligado à segurança do software? Ao mesmo tempo que a maioria das soluções de framework oferece segurança, também pode estar sujeita a vulnerabilidade. Isso acontece porque o porquê? Por um lado, há amplo suporte à correção de falhas de segurança, já que a ferramenta é usada por vários desenvolvedores e tem a comunidade inteira para desenvolver vulnerabilidade. Ou seja, por se tratar de um código aberto, né, dependendo do framework que você abaixa, muita gente vai ter acesso a esse framework e, consequentemente, o código é aberto. Você consegue editar o código dentro dele, do jeito que ele foi criado. Então, ocorre o quê? Se muita gente conhece como funciona aquele framework, o código, ele pode, né, usar para invadir teu site, por exemplo, né, deixar o seu projeto vulnerável. Tá? A empresa pode desenvolver seu próprio framework? Claro que pode, né? Desenvolver o próprio framework é uma possibilidade para empresas com o setor de tecnologia e informação. Por que, que a empresa, às vezes, quando ela uma empresa grande, robusta, ela faz o seu próprio framework, né? Quando ela cria o seu próprio framework, olha só, imagina a sua loja, uma empresa, trabalha numa empresa, ou você é dono de uma empresa, certo? E tem um departamento de programadores só para fazer framework e tem outro departamento que desenvolve projetos. Quando você vende, vamos supor que você tem uma loja de software, você vendeu um software, um site para uma clínica veterinária, por exemplo, tá? Então tem os programadores fazendo esse projeto e tem outros fazendo framework para aqueles programadores usarem. Olha que loucura! Então a gente tem uma equipe desenvolvendo framework para outra equipe programar em cima dela. E qual é a vantagem? Só aquela empresa vai conhecer, né, as vulnerabilidades, a vantagem, as funções daquele framework. Então, ninguém vai ter acesso além, né, dos programadores da empresa, tá? É uma vantagem muito grande aí. Ah, empresas grandes tem, professor? Tem.
Google tem, IBM tem, tá? O Facebook tem, né? Essas empresas de tecnologias robustas, tá? Ela possui uma equipe, uma galera aí, né, para desenvolver os seus frameworks próprios, tá? Por questões de segurança. Então, quando você se depara com um projeto grande, né, uma empresa forte no mercado, com certeza ela possui framework e esse framework geralmente, né, a maioria das vezes é desenvolvido pela própria empresa, tá? Para não correr risco de invasão, né, de não correr risco de pessoas entender como foi feito e copiar, por exemplo, seu projeto. Então, é pertinente quando você se trabalha. A gente está falando aqui de empresas, de projetos grandes, pessoal. Agora, você que vai programar, por exemplo, um cardápio eletrônico, não tem necessidade de ter um framework. Tá? Aqui é para projetos grandes. O framework, na minha opinião, é voltado para aqueles projetos grandes. E, na verdade, você tem dor de cabeça para fazer a primeira vez. Mas depois que você começou a fazer o seu framework, você vai só alimentando ele com funcionalidades e você vai reutilizando essas funcionalidades em vários projetos de sua autoria. Tá? Então, assim, no começo é difícil, claro, começar do zero. Mas depois que você for desenvolvendo, criando suas próprias funcionalidades no seu próprio framework, vai chegar uma época que você vai ter vantagens muito grandes, porque você depara, você vende um. Vamos falar de site que a gente está falando, que é nosso foco, né? Você vende um site para um cliente, o cliente quer um site, por exemplo, para vender uma conveniência qualquer, vender produtos de uma conveniência, e você já tem um framework lá robusto, você já tem metade, pelo menos, aí, ou boa parte aí, desse site pronto, entre aspas, porque o seu framework já tem as suas funcionalidades, né, para que você possa usar no desenvolvimento desse site da conveniência aí. Então você ganha depois lá na frente, sim. Ganha tempo, que nem eu falei, diminui custos, né? Então, e o cliente fica mais satisfeito porque você entrega mais rápido para ele o projeto, o site, no caso, final. Tá? Tudo bem? Então, gente, isso é um pouquinho sobre o que é framework. Professor, a gente vai usar alguns frameworks? Vamos, acabei de falar. Um deles vai ser o Bootstrap, tá? A gente vai trabalhar com o Bootstrap aqui, ó. Tá? O Angular ainda não sei, provavelmente não, porque ele é mais robusto, a gente não vai ter tempo. Mas se for possível, eu explico para vocês um pouquinho sobre o Angular, tá? Mas o Bootstrap, com certeza, já estou de antemão, né? Nós vamos usar ele para desenvolvimento aí. E em várias disciplinas também, não só em PW2, Programação Orientada a Objeto. Tá bom? Então, isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Na aula de hoje. E agora, no final, o que eu vou fazer? Eu vou deixar lá, vou abrir uma atividade para vocês. Nossa aula vai até às 9h30, então, para vocês poderem responder lá, fazer um resumo do que foi visto aqui no. Detalhe, não quero cópia do arquivo aqui que eu deixei para você disponível. Eu quero que explique com suas palavras o que você entendeu de framework, o que eu posso usar, em qual tipo de projeto que eu posso usar. Então, você vai fazer um apanhado geral aí, tá? Sobre frameworks. Tá? E qualquer dúvida, estou aqui na plataforma. Bom? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, gostado da aula. É uma explicação mais teórica, né? Sobre o que é framework. Ok? Beleza, professor. Valeu. Falou, até mais, gente. Falou. Ok. Até. Ah, essa aula vai ficar lá no canal do YouTube, tá? Vocês podem